2 Coríntios 5, versículo 10. Vamos ver por que nós devemos conhecer a palavra de Jesus. Pode ler, Fernanda? Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Tá vendo? Então disse que todos nós compareceremos perante o tribunal de quem? De Cristo. Né? Para receber cada um segundo o que tiver feito por meio do corpo. Está vendo? Então todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então por que nós devemos, né, conhecer bastante, conhecer direito, conhecer de verdade a palavra de Jesus? Porque todos nós compareceremos perante o tribunal de quem? De Cristo. Não é o tribunal das visões, das revelações, o tribunal das aparições, dos sonhos, não é o tribunal dos anjos, não é o tribunal dos pastores evangélicos, dos ungidos que se dizem por aí, não é o tribunal do Papa, do Allan Kardec. Vai estar todo mundo na mesma fila, na fila do julgamento, né? Não é o tribunal das suas emoções, dos seus pensamentos, é o tribunal de Cristo. E tudo que nós fizermos nesta vida física, tudo que você faz com o seu corpo, né? Porque não é, você é uma pessoa integral, corpo, alma e espírito, né? Deus não vai julgar o seu espírito separado de como você se conduziu nesta vida fisicamente. Então tudo que nós fazemos é importante. O que nós olhamos, o que nós ouvimos, o que nós pegamos, o que nós fazemos com o nosso corpo para divertir, tudo que nós fazemos é levado em conta. Tudo que nós fazemos nesta vida física será levado em conta no julgamento dos espíritos. Amém? Amém. Então, mas quem é que vai nos julgar? Cristo. Cristo. Então não adianta eu ficar lendo os livros de Ellen G. White, não adianta eu ficar curioso, né, com cada coisa religiosa que aparece na internet, não adianta eu ficar atrás de emoções pentecostais, né, porque no dia que eu estiver perante o tribunal de Cristo, é Cristo quem vai nos julgar. Amém? Vamos ler João 12, 48. João 12, 48. Então vamos ver por que nós devemos conhecer a palavra de Jesus. Pode ler, Fernando? João 12 e... João 12, 48. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Tá vendo? Então Jesus veio ao mundo, né, fisicamente a primeira vez para salvar e não para julgar. Mas ele vai vir a segunda vez não para salvar, mas para julgar. Tá vendo? Então Jesus veio a primeira vez fisicamente como o verbo em carne, mostrando e revelando o amor de Deus pelo homem para salvar. Mas agora ele vai voltar não como Salvador, mas como juiz. Então ele disse, naquele momento, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, né, fique tranquilo, porque agora, né, agora você até pode fazer isso, mas, né, a própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia. Então note bem
que o que Jesus falou há 2000 anos atrás é o que vai nos julgar no último dia. Então Jesus não falou, ele continua falando. Porque o que ele falou permanece valendo até o último dia. Então é por isso que eu não posso aceitar religiões novas que dizem que Deus tem uma nova mensagem, que Deus está falando agora por meio de um outro sistema, porque Jesus disse: as palavras que tenho proferido, esta o julgará no último dia. Amém? Amém. Então a palavra de Jesus nos julgará. Então é por isso que nós precisamos conhecer as palavras de Jesus. Amém? Porque ela vai nos julgar. Então não importa o que um padre católico falou em 1200. Não importa o que um pentecostal falou em 1880. O que importa é o que Jesus falou lá no primeiro século, o que seus apóstolos ensinaram, que está no Novo Testamento, porque é isso que vai nos julgar no último dia. Amém? Então vamos pensar que, estando diante do tribunal de Cristo, se a palavra de Deus estiver do seu lado, ela vai te absolver. Mas se você estiver contra a palavra de Deus, então ela vai te condenar. Então de nada adianta anjos, visões, aparições, revelações, sonhos, homens, tradições, sentimentos, consciência, se você no final, não conhece Jesus, não conhece a palavra dele. Porque no final todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, e Cristo é quem vai nos julgar, e o critério do seu julgamento é só a palavra dele. Amém? Amém. Atos 17, versículo 10 e 11. Atos 17, versículo 10 e 11. Sabendo de tudo isso, o que nós devemos fazer? Pode ler, Fernanda. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Muito bem. Então nós temos aí Paulo e Silas expulsos e perseguidos em Tessalônicas, mas muito bem recebidos pelos judeus na sinagoga de Bereia. E esses de Bereia eram mais novos do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles escutavam. Porque eles ouviam a palavra com toda a avidez, eles queriam aprender, eles tinham sede e fome da verdade, mas eles não queriam qualquer coisa. Eles queriam de fato a palavra de Deus. Amém? E eles examinavam as Escrituras. Eles examinavam as Escrituras. Eles ouviam o que Paulo e Silas pregavam, mas eles conferiam na Escritura se aquilo fazia sentido. Então sempre que alguém pregar, falar, nós temos que estar com a Bíblia aberta, conferindo nas Escrituras se as coisas correspondem de fato às Escrituras. Porque nós sabemos que tem pessoas que pegam as Escrituras e as torcem para o seu próprio proveito, interesse e engano das pessoas. Então nós precisamos ser como essas pessoas de Bereia, que examinavam as Escrituras todos os dias. Amém? Então é nobre examinar as Escrituras todos os dias. É o seu dever testar todo o ensinamento que você ouve em qualquer lugar, inclusive aqui dentro desta casa, ou lá na minha casa, ou em qualquer outro lugar. Amém? Então é nobre examinar as Escrituras quantos dias? Todos os dias. Todos os dias. Estude as Escrituras. Examine as Escrituras. É a sua única fonte de autoridade.
É a única forma que os bereanos tinham de saber se eles deviam aderir ou não à mensagem que eles estavam aprendendo daqueles apóstolos. É uma coisa interessante, né, que era nada menos que Paulo e Silas que foram ensinar os bereanos. E mesmo assim, sendo um apóstolo e um profeta inspirado por Deus, eles examinaram as Escrituras. Lembre-se que se você for ensinado por qualquer pessoa, você não vai estar sendo ensinado por Paulo e Silas. Então a sua responsabilidade é muito maior. Ainda que fosse Paulo e Silas aqui nesta sala ensinando a gente, nós tínhamos o dever de examinar as Escrituras. Amém? Então, não seja um seguidor cego de qualquer denominação, mas seja um cristão sábio, que sabe exatamente no que você acredita e por que você acredita naquilo. Amém? Amém. Bem, então nós tivemos vários encontros aqui, na segunda e na terça, depois da lição sobre o verbo, sobre João capítulo 1. Né? E nestas aulas aqui nós temos falado de uma única coisa. Nós falamos muito sobre, né, os profetas, o Velho Testamento, sobre a inspiração, sobre os apóstolos, sobre o valor, né, da Bíblia como um guia religioso fiel, sobre anjos, visões, aparições. Mas na verdade nós falamos tudo isso querendo comunicar uma só ideia. Qual é? Fala. Fala, se deu a resposta certa. Né? Então a única coisa que nós queremos comunicar nessas 6 aulas, mais ou menos, ou mais, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? E que ela deve ser a nossa única autoridade religiosa daqui para frente. Amém? Então continuem a leitura bíblica diária de vocês. 2 capítulos por dia, se for possível. Comece pelo Evangelho de João, continue através do livro de Atos. E se for possível, né, memorize os 27 livros do Novo Testamento na ordem, para que você possa, né, achar mais facilmente as passagens na sua própria vida. Essa parte não é Amém? possível no meu caso. Então é isso. Bem, terminamos, né, hoje esta lição de autoridade religiosa, que é a nossa segunda lição. Mas então eu gostaria aqui de aproveitar o nosso tempo, né? Quantos minutos nós temos aí? Agora é 9:03. 9:03, né? Alguém tem alguma pergunta sobre a aula que gostaria de fazer? Tudo certo, dona Inês? Tá certo. Então tá bom. Vamos orar então. Então deixa eu fazer um. Você falou assim que a gente vai ser julgado pelos nossos pensamentos, comportamentos e pelo corpo. E eu e o Lucas, há muito tempo atrás, já levantou uma questão que eu não olhei na Bíblia, porque eu não sei aonde procurar, que é a questão da tatuagem. Você tem alguma coisa para me dizer, algum lugar que eu possa ler a respeito? Se pode, se não pode, o que dizem na Bíblia a respeito de tatuar? Porque eu tenho até vontade de tatuar, porque eu tenho 2 cicatrizes por causa da tibia que eu tomei, e tenho vontade de fazer, só que eu nunca fiz, porque como eu segui a igreja evangélica e nunca conhecia a Bíblia direito, sempre me falaram que não podia. É isso. Tudo bem. Vamos fazer uma oração e aí a gente vai conversando no caminho sobre esse assunto. Tá bom? Ok. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, obrigado, Pai, por esta aula maravilhosa que nós tivemos hoje. Obrigado por esses dias que nós temos estudado sobre a autoridade que a Sua Palavra tem que exercer sobre nós. Nos tira todo o preconceito, Pai, diante dela, para que o Senhor possa reinar e governar nossas vidas, para que nós sejamos homens e mulheres de Deus perfeitamente habilitados para a sua obra neste mundo. Esse é o nosso desejo, e que a sua autoridade
seja respeitada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.